Não te amo mais. Quero o divórcio. Foi com essa frase fria que uma relação inteira desmoronou, deixando para trás um silêncio pesado e uma humilhação impossível de ignorar. Enquanto ela saía confiante, acreditando estar se libertando de um homem sem futuro, ele escolhia o caminho mais inesperado: não reagir, não se justificar, apenas observar. Mas por trás daquela aparente derrota existia uma verdade cuidadosamente escondida, algo que estava prestes a virar o jogo de forma brutal. E quando essa verdade finalmente veio à tona, já era tarde demais para qualquer arrependimento ou segunda chance. Antes de descobrir como essa história termina, já se inscreve no canal e vem ver como o silêncio pode ser a resposta mais poderosa de todas. A mala estava pronta desde a tarde. Ele percebeu isso quando chegou em casa às 8 da noite, depois de um dia inteiro na frente do computador num coworking da Vila Olímpia, e viu a Samsonite vinho escuro no meio da sala como uma sentença já lavrada. Não era a primeira vez que ela ameaçava, mas havia algo na posição daquela mala, na exatidão com que ela fora colocada no centro do tapete persa que compraram juntos numa viagem a Lisboa, que dizia que desta vez era diferente. O apartamento estava silencioso de um jeito que doía. Aquele silêncio de fim de tarde que não tem pássaro, não tem televisão, não tem o cheiro de jantar sendo preparado. Só o ar parado e aquela mala no centro de tudo. Rafael Drummond tirou o casaco, pendurou na cadeira da mesa de jantar e foi até a cozinha beber água. As mãos estavam levemente úmidas. Ele reconheceu aquela sensação como medo, mas se recusou a deixar que ela subisse até o rosto. Havia aprendido, ao longo de 3 anos de casamento com Isabela Vasconcelos, que demonstrar vulnerabilidade era oferecer uma abertura, e ela sabia exatamente como atravessar qualquer abertura com precisão cirúrgica. Ela apareceu no corredor usando um vestido que ele nunca tinha visto, cabelo preso com aquela elegância calculada que usava quando queria parecer intocável. Isabela era arquiteta de interiores, tinha escritório próprio no Itaim Bibi e uma presença que enchia qualquer ambiente. As pessoas costumavam dizer que ela e Rafael formavam um casal bonito. Ele nunca soube ao certo o que isso significava sobre ele, mas sabia o que significava sobre ela, que a aparência sempre foi o idioma que ela preferia falar. Não te amo mais. Quero o divórcio. Ela disse isso sem dramaturgia, sem voz embargada, sem a hesitação que as palavras desse peso deveriam carregar. Disse como quem informa que vai trocar de celular. E então ficou parada, observando o efeito que a frase produziria nele, como alguém que jogou uma pedra na água e espera os círculos se formarem. Rafael colocou o copo na pia, virou-se para ela. Não disse nada. Ela preencheu o silêncio, com tudo o que vinha guardando. Falou sobre o apartamento menor que precisaram alugar depois que ele saiu do emprego na multinacional de tecnologia, onde havia trabalhado por 5 anos. Falou sobre os planos que foram adiados, as viagens que não aconteceram, os jantares no spot que deixaram de fazer parte da rotina deles. Falou sobre a sensação de estar regredindo enquanto as amigas avançavam, sobre acordar de manhã e sentir o peso de uma vida que não era a que havia imaginado, quando aceitou o pedido de casamento naquela noite em Trancoso, com o mar escuro ao fundo e uma garrafa de espumante na areia. E falou sobre Henrique Castilho, não com esse nome, não com essa clareza, mas as palavras que ela escolheu deixavam um contorno preciso, uma silhueta que Rafael já havia percebido nas últimas semanas, nas mensagens que ela esquecia abertas no celular, nos perfumes que não combinavam com os dela quando chegava tarde, na forma como havia parado de fazer perguntas sobre o projeto em que ele trabalhava. Henrique era sócio de uma incorporadora no Brooklyn, frequentava os mesmos eventos que Isabela, tinha o tipo de patrimônio visível que ela sempre confundiu com o valor real. Rafael continuou em silêncio. Isso a irritou mais do que qualquer resposta teria irritado. Você não tem nada a dizer? Nenhuma reação? É exatamente por isso, Rafael. Você é assim com tudo. Parado, estagnado. Você passa as noites inteiras na frente naquele computador como se fosse salvar o mundo, mas o mundo continua girando sem você perceber. Enquanto isso,
Eu fico aqui vendo a minha vida diminuir junto com a conta bancária. Ele poderia ter falado muita coisa naquele momento. Poderia ter explicado o que estava construindo, o que aquelas noites representavam, o tamanho daquilo que estava prestes a acontecer. Poderia ter aberto o notebook ali mesmo, mostrado os números, as conversas com os primeiros investidores, os e-mails de empresas que já demonstravam interesse. Mas ele olhou para os olhos dela e viu que a conversa já estava encerrada muito antes de começar. Ela não estava ali para entender. Ela estava ali para partir com a certeza de que estava fazendo a escolha certa, de que a culpa era dele, de que o futuro que ela queria existia do outro lado daquela porta. E Rafael não lhe tomaria isso. Tudo bem, Isabela. Eu assino. Ela piscou, levemente desconcertada com a ausência de resistência. Então recompôs a postura, levantou o queixo e disse que o advogado dela mandaria os papéis até o fim da semana. Separação total de bens. Ela ficaria com o apartamento que o pai dela havia ajudado a comprar quando se casaram, com os móveis que escolheu ao longo dos anos, com o carro que estava no nome dela. Ele ficaria com o computador, as contas no vermelho e a narrativa pública de homem que não soube segurar a própria vida nem a própria mulher. Rafael disse que estava bem com isso. Ela pegou a mala, chamou o elevador e foi embora sem olhar para trás. O barulho da porta se fechando tinha aquela espécie de finalidade que os sons cotidianos não costumam ter. Ele ficou ouvindo o elevador descer, o clique metálico lá embaixo e depois nada. Rafael ficou sozinho no apartamento por talvez 15 minutos, ouvindo o silêncio que ela deixou, aquele silêncio diferente do de antes, mais limpo de certa forma, mais honesto. Depois foi até a mesa, abriu o notebook e voltou ao código. Havia um módulo de integração que ele vinha tentando resolver havia 3 dias, um problema de sincronização entre servidores que se comportava de forma imprevisível sob carga alta. A cabeça estava pesada, mas as mãos sabiam o caminho. Naquela noite, às 2 da manhã, o módulo funcionou. Ele olhou para a tela por um longo momento, sentiu algo se acomodar no peito com uma espécie de calma densa, uma firmeza que não dependia de mais ninguém para existir. Fechou o computador. Dormiu como não dormia havia semanas. Os papéis do divórcio chegaram na quinta-feira seguinte, entregues por um motoboy com o logotipo de um escritório de advocacia do Jardim Paulista. Rafael leu cada cláusula devagar, como quem lê um contrato técnico, sem pressa e sem emoção visível. O acordo era claro. Separação total de bens, sem partilha de ativos futuros, sem qualquer vínculo financeiro após a assinatura. Era o tipo de documento pensado para proteger quem o redigiu. Era exatamente o que ela queria. E, sem que ela soubesse, era exatamente o que ele precisava. Ele assinou em todas as páginas marcadas, fotografou os documentos, guardou uma cópia digital em 3 lugares diferentes e devolveu o original pelo mesmo motoboy no dia seguinte. Não contratou advogado. Não pediu revisão. Assinou como alguém que sabe o peso exato do que está assinando, mesmo que ninguém ao redor consiga enxergar o porquê. Nos dias que se seguiram, Rafael começou a organizar a mudança. Não havia muito o que levar. Roupas, livros técnicos, 2 monitores, o notebook e um HD externo que guardava 5 anos de trabalho comprimidos em menos de 2 terabytes. Alugou um estúdio em Pinheiros, num edifício antigo da rua Teodoro Sampaio, 3º andar, janela com vista para a copa de uma figueira que crescia torta na calçada de paralelepípedos. O estúdio tinha mofo em um canto do banheiro, encanamento barulhento e uma tomada que faiscava se você puxasse o plugue rápido demais. Era pequeno, feio e absolutamente adequado para o que ele precisava fazer. Ele montou os 2 monitores na mesa de madeira bruta que comprou por R$300 num brechó da Rua Cardoso de Almeida. Instalou o ambiente de desenvolvimento, abriu um café que comprou na padaria da esquina e trabalhou por 14 horas seguidas. Lá fora, São Paulo funcionava como sempre, ruidosa, indiferente, em movimento constante. Aqui dentro, um homem que o mundo achava derrotado construía, linha por linha, algo que o mundo ainda não sabia que precisava. E aquela figueira torta lá embaixo,
que insistia em crescer num lugar que ninguém havia planejado para ela, parecia a única testemunha capaz de entender o que estava acontecendo naquele terceiro andar. Pinheiros tinha um ritmo próprio que Rafael foi aprendendo nas primeiras semanas. A padaria da esquina abria às 6h30, o barulho do caminhão de lixo passava às 7h15 e o vizinho do segundo andar, um músico que ele nunca viu pessoalmente, começava a tocar violão por volta das 10 da noite com uma regularidade quase metronômica. Era um mundo pequeno, previsível e completamente diferente do apartamento em Moema, onde havia vivido com Isabela, com seu porteiro fardado e seu salão de festas que eles nunca usaram. Ele não sentia falta daquilo. Surpreendeu-se com isso. O que sentia-se às vezes era uma espécie de leveza estranha, como de alguém que carregou uma mochila pesada por tanto tempo que esqueceu o peso até o momento em que a tirou das costas. Havia pressões que simplesmente deixaram de existir. As perguntas sobre quando comprariam um carro maior, as comparações silenciosas com os maridos das amigas dela, os jantares em que precisava fingir entusiasmo por conversas que não o interessavam. Agora havia só ele, o computador e aquele estúdio que cheirava a livro velho. O projeto se chamava Fluxara. Não era um nome que ele havia escolhido com cuidado de marketing. Surgiu numa madrugada do segundo ano de desenvolvimento, quando ele estava a depurar um erro de fluxo de dados e a palavra apareceu na cabeça como a descrição mais honesta do que ele estava tentando construir. Um sistema que fazia fluir, que tirava atrito, que eliminava o congestionamento invisível que custava fortunas às empresas sem que elas soubessem nomear exatamente de onde o prejuízo vinha. O Fluxara era um software de gestão logística inteligente, não o tipo de ferramenta genérica que qualquer consultoria vendia como solução para tudo. Era específico, cirúrgico, desenvolvido a partir de 5 anos, observando de dentro como as grandes operações de varejo e distribuição falhavam nos pontos que ninguém monitorava com atenção suficiente. As interfaces entre sistemas, os gargalos nos turnos de troca, as micro-ineficiências que individualmente pareciam insignificantes e, em conjunto, consumiam entre 8% e 15% da margem operacional. Rafael havia identificado esse problema enquanto ainda trabalhava na multinacional. Passou 2 anos coletando dados internamente, mapeando padrões, construindo os primeiros protótipos nas horas livres. Quando saiu, levou o conhecimento e deixou o emprego. O que ficou para trás foi o salário, a estabilidade e, ao que parecia, o casamento. Isabela nunca entendeu o que ele estava fazendo. Ela via um homem que havia abandonado uma carreira segura para passar noites olhando para uma tela, sem receita, sem agenda visível de sucesso, sem o tipo de progresso que ela conseguia enxergar. E Rafael, que sabia que explicar seria inútil sem ter algo concreto para mostrar, escolheu o silêncio. Foi um erro de comunicação que custou o casamento, mas seria um erro que só a história poderia avaliar. No estúdio de Pinheiros, sem a pressão das expectativas dela, o trabalho acelerou. Havia uma concentração diferente agora, mais limpa. Ele acordava cedo, tomava café enquanto revisava o que havia escrito na véspera, passava as manhãs no desenvolvimento central e as tardes testando em ambientes simulados. Às vezes, saía para caminhar no Parque Augusta, onde as pessoas sentadas nos bancos tinham aquele ar de quem escolheu deliberadamente ficar fora da corrida. Ele gostava de observar isso, não por identificação, mas por contraste. Ele não estava fora da corrida. Estava numa corrida diferente, num percurso que a maioria das pessoas não conseguia ver. Foi numa dessas tardes que Cláudio Menezes apareceu na sua vida. Tinham se conhecido anos antes, num evento de tecnologia no WTC, e mantinham contato esporádico pelo LinkedIn. Cláudio era um dos sócios de uma gestora de venture capital com sede na Faria Lima, pequena mas respeitada, conhecida por apostar em software B2B quando ainda não era a moda que se tornou depois. Ele havia pedido para tomar um café depois de ver uma publicação técnica que Rafael fizera num fórum especializado, uma análise sobre ineficiência logística que havia circulado mais do que Rafael esperava. Eles se encontraram numa cafeteria da rua Leopoldo Couto de Magalhães, no Itaim. Cláudio chegou pontual, pediu um expresso duplo
e passou os primeiros 10 minutos fazendo perguntas objetivas. Não era o tipo que enrolava. Me fala do produto, não o pitch, o produto de verdade. Rafael gostou da pergunta. Abriu o notebook, mostrou a arquitetura, explicou o problema que resolvia com a especificidade de quem passou anos vivendo dentro dele. Cláudio ouviu sem interromper, anotou algumas coisas num caderno pequeno e fez 3 perguntas no final, todas técnicas e todas precisas. Quando se despediram 1h30 depois, Cláudio disse apenas: "Vou conversar com os sócios." Rafael foi para casa sem saber o que aquilo significava, mas sentiu que havia algo se movendo. Alguma coisa que ainda não tinha forma, mas que já tinha peso. Naquela mesma semana, enquanto Rafael aguardava em silêncio qualquer retorno de Cláudio, sua linha de celular recebeu uma mensagem que ele não esperava. Era o advogado de Isabela. A mensagem era seca e formal. A cliente solicitava a transferência do veículo Volvo XC40 registrado em nome do requerido, conforme estipulado no acordo de separação. Rafael releu a mensagem 2 vezes. O carro estava formalmente no nome dele, fruto de uma confusão burocrática na época da compra, mas havia sido pago integralmente por ela. Ele sempre soube que era dela. O acordo de separação tinha uma cláusula genérica sobre bens móveis que, dependendo da leitura, poderia incluir ou excluir o veículo. O advogado estava claramente apostando que Rafael iria brigar, que transformaria aquilo numa disputa prolongada, numa negociação com contrapropostas, talvez num processo. Era o tipo de movimento que se faz quando se quer drenar o adversário. Rafael respondeu no dia seguinte com uma mensagem de 3 linhas. Confirmava a transferência, sugeria uma data para assinar os documentos no cartório e perguntava qual horário era mais conveniente para a outra parte. Simples assim. O advogado demorou um dia inteiro para responder, como se a ausência de resistência o tivesse confundido. Quando voltou, confirmou a data e o horário com uma formalidade que soava quase desconcertada. Rafael foi ao cartório, assinou os documentos de transferência e saiu de lá a pé. Chamou um Uber na esquina, voltou para Pinheiros e abriu o computador. Havia um ajuste de desempenho no módulo de análise preditiva que precisava de atenção. Era nisso que ele ia gastar a energia que poderia ter sido desperdiçada numa briga por um carro que, dali a poucos meses, não faria a menor diferença para ele. O telefone tocou às 18 horas daquela mesma tarde. Era Cláudio. Os sócios tinham gostado, queriam marcar uma apresentação formal na semana seguinte. Poderia ser no escritório deles, na Faria Lima, numa quarta-feira de manhã. Rafael confirmou. Agradeceu com a contenção de quem não quer revelar o quanto aquela ligação importava e desligou. Ficou um momento olhando pela janela para a figueira da calçada, que naquela tarde de outono paulistano estava parcialmente coberta pela sombra do edifício ao lado. Havia algo naquela árvore que ele não conseguia deixar de observar. Ela havia encontrado exatamente o espaço que precisava, nem que fosse um espaço que ninguém havia deixado para ela de propósito. Isabela Vasconcelos aprendeu desde cedo que a vida se divide entre os que são vistos e os que não são, e que pertencer ao primeiro grupo era uma questão de escolha e disciplina. Sua mãe, mulher prática do interior de Minas, que havia chegado a São Paulo com uma mala e uma determinação de ferro, costumava dizer que aparência é o cartão de visita que você entrega antes de abrir a boca. Isabela levou isso ao extremo que a mãe talvez não tivesse imaginado. O escritório dela no Itaim tinha aquele tipo de decoração que comunica competência antes de qualquer palavra ser dita. Linhas limpas, materiais nobres usados com contenção, nenhum elemento supérfluo. Ela havia construído a Vasconcelos Interiores com talento genuíno e uma capacidade de entender o que o cliente queria antes mesmo de ele saber nomear. Era boa no que fazia. Isso nunca foi o problema. O problema era que ela havia aprendido a avaliar tudo, inclusive pessoas, com os mesmos critérios que usava para avaliar espaços. O que isso comunica, o que isso vale, o que isso diz sobre quem o possui. Henrique Castilho comunicava muito. Ele tinha 42 anos, cabelos começando a grisalhar nas têmporas de um jeito
que nos homens costuma chamar de distinto, e a facilidade natural de quem cresceu entre pessoas com dinheiro e aprendeu que o dinheiro não precisa se anunciar, porque já foi apresentado pelos outros muito antes da sua chegada. Sócio da Castilho Incorporações, empresa da família que havia se expandido consideravelmente nos últimos anos com empreendimentos de alto padrão em Perdizes e no Alto de Pinheiros. Ele frequentava os mesmos eventos que Isabela, conhecia as mesmas pessoas e tinha o vocabulário certo para cada situação. Eles se encontraram pela primeira vez num coquetel de lançamento de um empreendimento no Campo Belo, 6 meses antes do fim do casamento com Rafael. Henrique a tinha procurado depois, com o pretexto de discutir a decoração de alguns apartamentos modelo. O pretexto era transparente, mas Isabela o aceitou porque era conveniente aceitá-lo. Agora, 2 meses após o divórcio, eles eram vistos juntos com a frequência suficiente para alimentar o tipo de especulação que circula nos grupos de mensagem das classes médias altas paulistanas. Isabela publicava com moderação calculada, uma foto num restaurante dos Jardins, outra num final de semana em Campos do Jordão, sempre com a luminosidade certa e a legenda adequada. Nada excessivo, o suficiente. O que ela não publicava, porque não havia como fotografar bem, era a sensação crescente de que Henrique era uma superfície brilhante sobre uma estrutura que ela ainda não havia examinado com cuidado suficiente. Mas isso era algo para depois. Por enquanto, a narrativa funcionava. E funcionava especialmente bem quando chegavam notícias de Rafael. Através de conhecidos em comum, ela ficou sabendo que ele estava morando num estúdio em Pinheiros, andando de Uber e passando os dias na frente do computador como sempre. A imagem confirmava o que ela precisava que fosse verdade, que a saída havia sido a escolha certa, que ela havia escapado de uma trajetória que só levava para baixo. Cada vez que alguém mencionava o nome dele com aquele tom discretamente pesaroso que as pessoas usam quando falam de quem está mal, ela sentia um alívio que preferia não examinar muito de perto. Naquela quarta-feira, ela estava no escritório revisando o projeto de um apartamento em Higienópolis, quando Fernanda, sua assistente, entrou com 2 cafés e um ar de quem tem uma informação e não sabe se deve compartilhar. Isabela, você viu o post da Carol? A Carol era Carol Drummond, cunhada de Rafael, com quem Isabela mantinha uma relação civilizada, que o divórcio havia transformado numa frieza educada. Isabela pegou o celular e encontrou a publicação. Uma foto de Carol e Rafael num restaurante da Vila Madalena sorrindo. A legenda era simples, quase informal. Comemoração merecida com meu irmão favorito. Isabela olhou para a foto por mais tempo do que pretendia. Rafael estava diferente. Não de um jeito dramático. Não era o tipo de transformação que dava para descrever com precisão. Mas havia algo na postura dele, na qualidade do sorriso, que não combinava com a imagem de homem derrotado que ela havia construído nos últimos meses. O que você acha que eles estão comemorando? Fernanda perguntou com aquela curiosidade inocente que às vezes é mais cortante do que a malícia. Isabela colocou o celular na mesa, virou-se para o projeto na tela e disse que não fazia a menor ideia e que precisavam terminar a revisão antes das 5. Mas a pergunta ficou. Naquela tarde, enquanto revisava referências de iluminação para o projeto de Higienópolis, ela se pegou pensando em coisas que havia muito tempo não pensava. Em como Rafael era, de fato, diferente de qualquer homem que havia conhecido antes dele. Não no sentido que ela valorizava à época, não no sentido de presença social ou de patrimônio visível, mas em algo que ela não conseguia nomear com precisão e que, por isso mesmo, havia descartado como insuficiente. Havia uma qualidade de atenção nele que era rara. Quando ele ouvia de verdade. Quando dizia que ia fazer algo, fazia. Quando acreditava em alguma coisa, acreditava com uma consistência que não vacilava diante da opinião dos outros. Ela havia chamado isso de teimosia. Agora, sentada diante de um projeto que não a interessava tanto quanto deveria, ela se perguntava se o nome certo não seria outra coisa. Sacudiu a cabeça mentalmente, como quem espanta um pensamento inútil. Naquela noite,
Henrique a buscou para jantar num japonês novo na Oscar Freire, que todo mundo estava frequentando. Ele estava animado. Falou sobre um lançamento previsto para o segundo semestre, sobre uma parceria com uma construtora carioca, sobre planos que soavam grandes e movimentados. Isabela ouviu com o sorriso adequado e bebeu o saquê gelado e disse as coisas certas nos momentos certos. Na volta para casa, sozinha no Uber, enquanto Henrique ficava para tomar um drink com um sócio que havia aparecido no restaurante, ela olhou pela janela para as luzes da Paulista e sentiu, pela primeira vez desde o divórcio, uma fagulha de algo que se parecia perigosamente com dúvida. Ela a apagou antes que pudesse se transformar em chama. Mas as fagulhas, como ela descobriria mais tarde, não desaparecem só porque a gente finge não as ver. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao escritório da gestora na Faria Lima com 20 minutos de antecedência. Era um andar inteiro num edifício de vidro e concreto que tinha aquela vista da avenida que, em São Paulo, serve como medida tácita de credibilidade. Quanto mais alto, mais sério. Ele sentou na recepção, recusou o café que a recepcionista ofereceu e ficou olhando para os carros lá embaixo com a calma de quem não tem nada a provar, apenas algo a apresentar. Cláudio o recebeu com 2 sócios, Paulo Estrela e Miriam Takahashi, ambos com histórico em empresas de tecnologia antes de migrarem para o lado do investimento. Era exatamente o tipo de banca que Rafael teria escolhido se pudesse escolher. Pessoas que entendiam o produto, não apenas o mercado. A apresentação durou 55 minutos. Ele mostrou o problema, a solução, os dados de testes internos que havia rodado com uma empresa de distribuição de médio porte em Guarulhos que aceitara ser piloto informal, os números de eficiência que o sistema havia gerado e a projeção conservadora de adoção nos primeiros 2 anos, caso o produto fosse ao mercado com o suporte adequado. Miriam fez as perguntas mais difíceis, especialmente sobre escalabilidade e sobre como o sistema se comportaria com clientes de grande porte com arquiteturas legadas. Rafael respondeu todas sem hesitar, porque havia passado os últimos meses se fazendo exatamente aquelas perguntas. Quando terminou, Cláudio olhou para os sócios e depois para Rafael e disse: "A gente precisa de uma semana para conversar internamente, mas quero que você saiba que essa é a apresentação mais sólida que sentei para ouvir no último ano." Rafael agradeceu, apertou as mãos dos 3 e desceu sozinho pelo elevador de vidro. Lá fora, a Faria Lima estava no seu ritmo de sempre, aquele fluxo de pessoas e carros que nunca para. Ele caminhou até a avenida, respirou o ar quente de São Paulo e sentiu algo que havia muito tempo não sentia, que o tempo estava trabalhando a seu favor. A semana que Cláudio havia pedido se transformou em 10 dias. Rafael contou cada um deles sem deixar que a ansiedade tomasse o espaço que a concentração precisava. Ele continuou no ritmo do estúdio. Acordar cedo, código pela manhã, testes à tarde, caminhada no Parque Augusta quando a cabeça precisava de ar. Era uma disciplina quase monástica, e ele havia aprendido a gostar dela. Na manhã do 11º dia, o telefone tocou às 8h40. Era Cláudio, com a voz de quem dorme bem e acorda disposto para negócio. Os sócios estavam dentro. Queriam fazer uma rodada semente que daria ao Fluxara o capital necessário para contratar os primeiros engenheiros, estruturar a área comercial e colocar o produto em fase de lançamento controlado. Em troca, a gestora ficaria com uma participação minoritária que preservava o controle de Rafael sobre as decisões do produto. Os termos eram justos. Rafael reconheceu isso antes mesmo de consultar qualquer especialista. Combinaram de se reunir com os advogados na semana seguinte para formalizar o acordo. Quando desligou, Rafael ficou um momento sentado na cama, ainda de pijama, com o celular na mão e a tela em branco. Não havia com quem comemorar naquele instante, não havia ninguém do outro lado do apartamento esperando a notícia. E mesmo assim, ou talvez por isso, a sensação era intensa de um jeito que ele não esperava. Limpa, inteira, completamente sua. Ligou para a irmã. Carol atendeu na terceira chamada, a voz ainda grossa de sono.
E quando ele contou o que havia acontecido, ficou em silêncio por um segundo que pareceu durar mais do que era, e então gritou alto o suficiente para acordar o cachorro dela. Ela quis saber tudo. Fez perguntas que não eram sobre dinheiro, mas sobre como ele estava, se estava dormindo, se estava comendo direito, se estava feliz. Aquele jeito específico de Carol de amar as pessoas sem cerimônia. Ele disse que estava bem, e era verdade. Enquanto a vida de Rafael ganhava a substância silenciosa de algo que estava dando certo, a vida de Isabela seguia a lógica diferente de uma superfície que precisa ser constantemente polida para continuar parecendo intacta. Henrique havia começado a mostrar algumas rachaduras que ela ainda não sabia como classificar. Não eram rachaduras dramáticas, não eram cenas nem confrontos. Era algo mais sutil, um pagamento que ele postergou sem explicação convincente, uma reunião de sócios que durou até a madrugada e que ele descreveu de um jeito vago demais para alguém que costumava ser preciso, uma tensão de fundo que aparecia e sumia dependendo do dia. Isabela conhecia o suficiente sobre negócios para saber que esses sinais podiam não significar nada, e conhecia o suficiente sobre pessoas para saber que podiam significar tudo. Por enquanto, ela escolhia acreditar no nada. Numa quinta-feira daquele mês, ela foi almoçar com Patrícia Fontes, amiga de longa data que trabalhava num fundo de investimentos e que tinha o dom de saber de tudo antes de todo mundo, sem que ficasse claro como conseguia essa informação. Almoçaram no IC Bistrô, nos Jardins, e conversaram sobre trabalho, sobre um apartamento que Patrícia estava pensando em comprar no Pacaembu, sobre a reforma que uma conhecida estava fazendo num sobrado em Perdizes. E então Patrícia, com a naturalidade calculada de quem guardou o assunto para o momento certo, mencionou o nome de Rafael. Ouvi uma coisa interessante sobre seu ex essa semana. Isabela bebeu um gole de água antes de responder. O que foi? Parece que ele está negociando um aporte com a Menezes Ventures. Sabe quem são eles? Isabela sabia. Todo mundo do meio corporativo paulistano sabia. A Menezes Ventures tinha um histórico de apostar cedo e acertar com uma consistência que o mercado respeitava. É um software de logística, continuou Patrícia, com aquele tom de quem está descrevendo algo maior do que parece. Parece que tem muita gente interessada. Ouvi o nome de pelo menos 2 fundos maiores que estão de olho para uma rodada subsequente. Isabela colocou o copo na mesa com mais cuidado do que o necessário. Quem te contou isso? Patrícia deu um sorriso de lado que dizia tudo sobre como ela funcionava. Você sabe como é. São Paulo é grande, mas o mercado é pequeno. O almoço continuou. As conversas seguiram outros caminhos e Isabela se comportou com a precisão de sempre. As perguntas certas, os comentários adequados, o sorriso no lugar certo. Mas alguma coisa havia mudado no interior daquele almoço, como quando você move um objeto pesado e ele deixa uma marca no piso que não some com facilidade. Na volta ao escritório, ela ficou 40 minutos sentada diante do projeto de Higienópolis, sem ver realmente o que estava na tela. Pensou no acordo de separação que havia exigido com tanto cuidado, na separação total de bens que o advogado dela havia redigido como uma fortaleza. Na época, aquilo era uma proteção contra o risco de ter que dividir suas próprias economias com alguém que ela julgava estar afundando. Agora, aquele mesmo documento que ela havia celebrado como uma vitória assumia uma forma diferente, quando iluminado pela notícia que Patrícia havia plantado naquele almoço com a precisão de uma jardineira experiente. Ela abriu o celular, foi até o perfil profissional de Rafael no LinkedIn, que estava atualizado com apenas um cargo, fundador e CEO Fluxara. Nenhum detalhe, nenhuma descrição elaborada, apenas o nome da empresa e a data de início, que ela calculou rapidamente. Ele havia criado a empresa formalmente poucos meses antes do divórcio. Poucos meses antes. Ela colocou o celular na gaveta, fechou a gaveta e voltou para o projeto na tela. As mãos estavam levemente frias, como costumavam ficar quando ela estava processando algo que preferia não processar. Ela reconheceu a sensação e a nomeou internamente com a honestidade que se permite quando ninguém está olhando. Era o começo do arrependimento, ainda pequeno,
ainda controlável. Mas estava lá. Naquela mesma semana, Rafael assinou o contrato com a Menezes Ventures numa sala de reuniões no 22º andar de um edifício da Faria Lima, com vista para a avenida que abaixo seguia seu ritmo eterno de carros e urgências. Cláudio estava de um lado da mesa, os advogados do outro, e Rafael no centro com a caneta na mão, e a consciência clara de que aquele momento era o resultado de cada noite que alguém havia chamado de desperdício. Ele assinou sem cerimônia, com a mesma calma com que havia assinado os papéis do divórcio. Mas o peso era diferente, completamente diferente. Cláudio quis jantar para comemorar. Rafael aceitou desta vez. Foram a um restaurante simples na Vila Madalena, sem o tipo de ostentação que o momento poderia ter justificado, e conversaram sobre o produto, sobre os próximos passos, sobre os primeiros clientes que já estavam na lista de espera para o piloto oficial. Era uma conversa de pessoas que tinham trabalho a fazer e que estavam felizes exatamente por isso. Na saída, enquanto esperavam o Uber na calçada, Cláudio disse algo que Rafael não esperava. Sabe o que me convenceu de verdade? Não foram os números, que eram ótimos. Foi a forma como você falou do problema. Você não estava me vendendo uma solução. Estava me contando sobre algo que você entendeu de um jeito que mais ninguém entendeu. Isso é mais raro do que parece. Rafael agradeceu sem saber exatamente o que dizer e ficou pensando naquilo no Uber de volta para Pinheiros. A figueira da calçada estava recortada contra o céu cor de laranja do entardecer quando ele chegou. Ele subiu as escadas, abriu o estúdio, colocou a chave na mesinha de entrada e olhou para os 2 monitores que esperavam como sempre. Havia muito trabalho pela frente, e pela primeira vez em muito tempo, isso soava exatamente como devia soar. Como uma promessa, não como um peso. Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Rafael e também os mais silenciosos no sentido que importava. Nenhuma pressão externa, nenhuma expectativa alheia para administrar, apenas o trabalho e o que o trabalho ia revelando. Com o capital da rodada semente, ele alugou uma sala pequena num coworking privativo em Pinheiros, a 3 quarteirões do estúdio onde dormia, e contratou os 2 primeiros engenheiros. Tiago, 26 anos, especialista em sistemas distribuídos que havia saído de uma startup de logística falida e estava com fome do tipo certo. Aquela fome técnica que não se satisfaz com salário, mas com problema interessante. E Priya, 31 anos, engenheira de dados que havia trabalhado em São Paulo e em Berlim, e tinha a capacidade rara de ver padrões em volumes de informação que a maioria das pessoas via como ruído. A equipe era pequena e funcionava como um único organismo. Eles chegavam cedo, trabalhavam com a intensidade silenciosa dos que sabem que estão fazendo algo que vale o esforço. E Rafael liderava pelo exemplo mais do que por instrução. Era sempre o primeiro a chegar e, raramente, o primeiro a sair. Em paralelo, os primeiros clientes piloto estavam sendo ativados. Uma rede de farmácias com distribuição própria em 6 estados havia topado testar o Fluxara por 90 dias, com métricas acordadas previamente e uma cláusula de saída sem ônus caso os resultados ficassem abaixo do esperado. Era o tipo de acordo que Rafael havia proposto deliberadamente, sem garantias falsas, sem overpromise, apenas o produto sendo o que era e os números falando por si mesmos. No 28º dia do piloto, o diretor de operações da rede ligou pessoalmente para Rafael. Não sei o que vocês fizeram, mas o custo por entrega caiu 11,3%. Eu preciso entender isso melhor. Rafael marcou uma reunião para a semana seguinte, preparou uma apresentação técnica detalhada e foi ao escritório deles no Tatuapé com Tiago. A reunião durou 3 horas. Na saída, o diretor disse que queria converter o piloto em contrato anual e indicar o produto para outras 2 empresas do grupo. Era a primeira confirmação externa do que Rafael havia acreditado durante anos, numa sala pequena em Pinheiros, com vista para uma figueira torta. A notícia do contrato chegou a Cláudio antes do fim do dia. Ele enviou uma mensagem simples, primeiro de muitos. Rafael concordou. Enquanto o Fluxara dava seus primeiros passos concretos no mercado,
A vida de Isabela começava a mostrar aquelas rachaduras que ela vinha ignorando com determinação crescente. Henrique havia cancelado 2 jantares seguidos com justificativas que soavam ensaiadas demais para serem espontâneas. Nas redes sociais, alguém havia marcado ele numa foto num evento em que ele supostamente estava em reunião fora de São Paulo. Isabela viu a foto, ficou em silêncio diante da tela e depois fechou o aplicativo sem fazer nada, o que em si já era uma resposta sobre onde as coisas estavam. Mas havia algo mais concreto do que o comportamento de Henrique que começou a aparecer naquelas semanas. Marina, uma colega do setor de arquitetura que conhecia por eventos, a encontrou numa tarde na galeria do Iguatemi e disse, com aquela delicadeza que às vezes antecede uma informação difícil, que havia ouvido comentários sobre dívidas na incorporadora Castilho. Obras atrasadas em perdizes, fornecedores com pagamentos represados, uma história sobre um apartamento vendido que não tinha toda a documentação em ordem. Isabela ouviu aquilo com a mesma compostura que exibia em reuniões difíceis com clientes, mas por dentro sentiu o chão se mover 1 centímetro, daquele jeito que só você percebe. Naquela noite, ela fez o que nunca havia feito antes. Contratou informalmente um consultor de due diligence que fazia investigações patrimoniais discretas para clientes de família em situações delicadas. Era um recurso que ela conhecia, porque uma amiga havia usado durante um processo de herança complicado. Não era investigar Henrique por desconfiança pessoal, ela se disse. Era proteger o próprio patrimônio. Era ser inteligente. O consultor levou 5 dias úteis. O relatório que ele enviou num PDF protegido por senha era objetivo e sem adorno. A Castilho Incorporações tinha 3 processos trabalhistas em curso, 2 ações de fornecedores por inadimplência e um passivo fiscal que havia sido reestruturado o ano anterior, mas que continuava pesando no balanço de um jeito que o fluxo de caixa atual não sustentava confortavelmente. O patrimônio pessoal de Henrique estava parcialmente comprometido como garantia de dívidas corporativas. O castelo lido friamente naquele PDF era de papel. Isabela fechou o documento, colocou o notebook na mesa com aquela calma que aparece quando o choque é grande demais para produzir reação imediata, e ficou sentada no escuro do escritório por alguns minutos. Então, foi até a janela e olhou para a rua lá embaixo, para os carros que passavam, para as luzes do Itaim que naquela noite tinham aquele brilho específico das coisas que continuam acontecendo, independentemente do que você está sentindo. Ela havia deixado um homem que construía algo real para se aproximar de um que exibia algo falso. A ironia era tão limpa e tão crua que doía de um jeito que ela não sabia nomear. E o pior, ela estava começando a suspeitar que não havia sido apenas um engano de julgamento. Havia sido uma escolha baseada em valores que, examinados à luz daquele PDF, não eram os valores que ela achava que tinha. Fechou a janela, apagou a luz do escritório e foi para casa sozinha, como havia feito em tantas noites desde o divórcio, mas desta vez com uma companhia incômoda que não conseguia deixar do lado de fora. A verdade sobre si mesma. Naquela semana, o nome Fluxara apareceu pela primeira vez numa publicação especializada em tecnologia B2B, um boletim semanal que circulava entre investidores e executivos do setor. Era uma menção discreta, 3 parágrafos numa sessão sobre startups para observar, mas chegou ao celular de Cláudio às 6 da manhã e ele encaminhou para Rafael com uma mensagem de apenas 2 palavras. Começa agora. Rafael leu sentado na cama com o café que havia feito 5 minutos antes, ainda quente na mão, e sentiu que aquilo era verdade. Não era uma projeção, não era uma esperança, era uma observação. O que havia começado como uma ideia numa multinacional onde trabalhara, crescido nas madrugadas de um apartamento em Moema, sobrevivido ao divórcio e amadurecido num estúdio em Pinheiros, estava agora entrando no mundo com a solidez de algo que não precisava se anunciar em voz alta para ser levado a sério. Ele tomou o café, abriu o notebook e verificou os dados do piloto da rede de farmácias. Os números do 29º dia eram ainda melhores que os do 28º. Havia trabalho a fazer. Como sempre,
E, como sempre, aquilo soava exatamente certo. 2 dias depois, sem que Rafael soubesse, Isabela estava no escritório dela revisando o projeto de Higienópolis pela 10ª vez, quando recebeu uma mensagem de Henrique que ela releu 3 vezes antes de responder. Ele precisava cancelar o fim de semana que haviam planejado em Campos do Jordão. Assuntos da empresa, dizia, mas o tom da mensagem tinha aquela textura específica de quem está administrando uma situação que está saindo do controle. Isabela respondeu com 2 palavras, guardou o celular e abriu o arquivo do contrato de honorários de um novo cliente. Tinha muito trabalho. E, de repente, pela primeira vez em meses, isso parecia a coisa mais saudável que havia no próprio horizonte. O acordo que mudou tudo foi fechado numa terça-feira de setembro, num escritório no 30º andar de um edifício da Berrini, com ar-condicionado forte demais e uma mesa de reuniões grande o suficiente para intimidar quem precisasse ser intimidado. Rafael não precisava. Do outro lado da mesa estavam os representantes da Horizonte Logística, uma das maiores operadoras de distribuição do país, com presença em 18 estados e uma estrutura de tecnologia que havia ficado para trás enquanto a empresa crescia mais rápido do que sua capacidade de se modernizar. Eles haviam chegado até o Fluxara por indicação. O diretor de operações da rede de farmácias havia recomendado o produto num evento setorial, e a recomendação havia chegado ao CTO da Horizonte, com a credibilidade que só a experiência real produz. As negociações haviam durado 6 semanas. Cláudio estava presente em todas as rodadas, assim como os advogados de ambos os lados, e havia momentos em que Rafael sentia o peso daquelas semanas como uma tensão física nos ombros. Mas nunca vacilou na substância. Sabia o que o produto valia e não aceitou termos que comprometessem essa avaliação. O contrato que foi assinado naquela terça-feira era um acordo de licenciamento de 3 anos, com cláusula de expansão, valor anual que colocava o Fluxara num patamar completamente diferente do que tinha 6 meses antes, e uma parcela inicial que, somada ao capital da rodada semente, transformava a realidade financeira da empresa de uma forma que Rafael ainda estava processando. Cláudio apertou sua mão na saída do elevador e disse que era hora de pensar na próxima rodada. Rafael concordou, mas pediu 48 horas antes de começar a falar sobre isso. Cláudio entendeu sem precisar que fosse explicado. Rafael foi a pé até a estação de metrô da Vila Olímpia. Desceu até a linha verde, pegou o trem na direção do Consolação e ficou em pé no vagão com a mão no suporte de plástico, olhando para o próprio reflexo na janela escura. Em volta dele, as pessoas levavam suas vidas com a indiferença que o metrô de São Paulo exige. Ninguém sabia o que havia acontecido naquele 30º andar. Ninguém precisava saber. Ele desceu em Clínicas, caminhou pelo bairro sem destino específico, acabou chegando ao Parque do Trianon e sentou num banco debaixo de uma tipuana que estava começando a soltar as sementes aladas do final do verão. Ficou ali por talvez 1 hora, sem celular na mão, apenas sentado com o peso e a leveza daquele dia. Pensou em coisas que havia um bom tempo não deixava entrar. Pensou nos anos de construção solitária, nas noites em que a dúvida batia não sobre o produto, mas sobre si mesmo, sobre se estava fazendo a coisa certa ao apostar tudo numa ideia que só ele conseguia ver claramente. Pensou no divórcio, não com raiva nem com mágoa, mas com aquela lucidez que o tempo às vezes oferece. Havia algo que não funcionava naquele casamento muito antes da mala aparecer no meio da sala. Talvez ambos soubessem disso, e nenhum dos dois tivesse coragem de nomear antes que fosse inevitável. Pensou em Isabela com uma mistura de sentimentos que resistia à categoria simples. Havia coisas genuínas naquele casamento. Havia momentos reais entre 2 pessoas reais. Isso não desaparecia só porque o fim havia sido duro. Mas havia também o padrão que ela havia escolhido. A forma como avaliava o mundo, a incapacidade de enxergar valor onde ele não estava embrulhado em aparência. Isso ele não podia mudar, e não era responsabilidade dele tentar. Levantou do banco quando o sol começou a se inclinar seriamente em direção ao horizonte de prédios da Consolação. Caminhou de volta para a estação,
Pegou o metrô para Pinheiros e foi direto para o estúdio. Ligou para Carol antes de abrir o computador. A irmã atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Ele contou. Carol ficou em silêncio por um momento que desta vez Rafael soube reconhecer. Não era desconcerto, era a absorção de alguém que está sentindo algo que vai demorar para processar completamente. Então ela perguntou, com a voz um pouco embargada. Você está feliz, Rafa? Ele pensou na pergunta com seriedade, porque ela merecia isso. Estou, Carol. Tô de verdade. Ela disse que ia aparar o cabelo no sábado e que ele tinha que jantar lá em casa depois, que ela ia fazer o frango com quiabo que ele gostava desde os 10 anos e que ela ia chamar a mãe também, porque aquilo era motivo de celebração de família. Ele disse que sim, que ia aparecer cedo, que ia levar o vinho. Depois desligou, abriu o computador e ficou olhando para a tela por um momento antes de começar a trabalhar. A figueira da calçada estava parada no ar parado daquela noite de setembro. Rafael abriu um arquivo novo, começou a esboçar o plano para a próxima fase do produto e sentiu, com uma clareza que dispensava palavras, que estava exatamente onde havia trabalhado para estar. O que ele não sabia naquela noite silenciosa em Pinheiros era que do outro lado da cidade, a notícia do acordo com a Horizonte já estava circulando. O mercado de tecnologia paulistano era grande e ruidoso, mas os corredores onde as informações relevantes transitavam eram surpreendentemente estreitos. E em pelo menos um ponto desses corredores, o nome Fluxara havia chegado a ouvidos que ainda não sabiam o que fazer com ele, mas que já sentiam o peso do que ele significava. O tempo que Rafael havia aprendido a respeitar como um aliado estava prestes a acelerar o seu trabalho na direção de encontros que ainda não tinham data marcada, mas que já eram inevitáveis. Naquela mesma semana, uma reportagem foi publicada no portal de negócios mais lido do segmento B2B paulistano. O título era direto: Fluxara fecha contrato com Horizonte Logística e entra no radar dos grandes fundos. O texto era objetivo, com dados do acordo que o jornalista havia obtido parcialmente através de fontes do setor, e incluía uma citação de Cláudio Menezes sobre o potencial do produto. Rafael havia declinado de falar com a imprensa naquele momento, uma decisão que Cláudio respeitou sem questionar. A reportagem foi compartilhada em grupos do setor, repostada no LinkedIn por executivos de logística e tecnologia, e chegou, como todas as coisas importantes chegam em São Paulo, às pessoas certas, antes mesmo que a maioria das outras soubesse que era importante. Chegou ao celular de Patrícia Fontes às 8 da manhã. Patrícia, que havia plantado a notícia inicial sobre o Fluxara para Isabela num almoço no IC Bistrô, encaminhou a reportagem para ela com uma mensagem de 3 palavras. Eu disse, né? Isabela abriu o link sentada na cozinha, com o café ainda na mão, e leu o texto 2 vezes. Depois ficou olhando para a xícara como se ela contivesse alguma resposta que o texto não havia dado. O nome da empresa que Rafael havia construído em silêncio, nas madrugadas que ela havia chamado de desperdício, agora estava numa reportagem que qualquer pessoa do meio corporativo paulistano podia ler. Ela colocou a xícara na pia, foi tomar banho e chegou ao escritório 40 minutos depois, com a pontualidade de sempre. Mas ao longo daquele dia, entre um projeto e outro, o nome Fluxara voltava como o tipo de coisa que a mente não consegue largar, porque ainda não terminou de entender o que fazer com ela. Henrique Castilho entrou na vida de Isabela como alguém que havia aprendido a parecer uma coisa e era outra, e saiu da mesma forma, sem dramaturgia, sem cenas maiores do que o necessário, com aquela espécie de evaporação que os homens que vivem de aparência dominam melhor do que qualquer outra habilidade. O relacionamento não terminou numa conversa decisiva. Terminou em camadas, ao longo de outubro, numa série de afastamentos progressivos que cada um fingia não estar percebendo. Um jantar cancelado que não foi remarcado. Uma conversa sobre o futuro que ele desviou com a habilidade de quem faz isso com frequência. Uma tarde em que ela esperou uma mensagem que não veio e decidiu não enviar a própria. Até que num domingo à noite, com a cidade molhada de uma chuva que tinha durado o dia inteiro,
Isabela recebeu uma mensagem dele dizendo que precisava se concentrar em resolver algumas questões da empresa, que não era o momento certo para ele estar num relacionamento, que ela merecia alguém com mais disponibilidade. Era o tipo de texto que as pessoas escrevem quando querem encerrar algo sem assumir a responsabilidade pelo encerramento. Ela leu uma vez, colocou o celular na mesa de cabeceira e olhou para o teto por um longo tempo. Não chorou, o que a surpreendeu. Havia uma tristeza, mas não era a tristeza aguda da perda de algo que se amava. Era a tristeza mais seca e mais profunda de quem percebe que o que perdeu não era bem o que pensava que tinha. No dia seguinte, ela soube por Marina que a Castilho Incorporações havia entrado em processo de negociação com credores. O luxo que Henrique exibia era sustentado por linhas de crédito que estavam sendo chamadas. O apartamento que ele dizia ter comprado no Jardim Europa estava na verdade financiado com uma taxa que o consultor de due diligence havia identificado como insustentável no médio prazo. O castelo havia começado a desabar. Isabela ouviu essas informações com a compostura aprendida ao longo de anos de reuniões difíceis. Agradeceu a Marina, fechou o telefone e ficou sentada no escritório por um momento com as mãos na mesa, dedos entrelaçados, olhando para o projeto na tela sem ver. Havia uma lição ali que ela não podia mais se dar ao luxo de ignorar. Ela havia avaliado Rafael pelos critérios errados. Havia confundido a ausência de exibição com a ausência de substância. Havia interpretado o silêncio como estagnação quando era, na verdade, concentração. Havia deixado um homem que construía para se aproximar de um que fingia ter construído. E o acordo de separação que ela havia exigido com tanto cuidado, pensando estar se protegendo de um futuro sem brilho, havia garantido que ela jamais tivesse qualquer direito sobre o futuro que ele estava construindo. A ironia era cirúrgica e completamente merecida. Nos dias seguintes, ela trabalhou com aquela intensidade que aparece quando a vida pessoal entra em colapso e o trabalho se torna o único chão firme. Finalizou 3 projetos que estavam atrasados, captou um cliente novo através de indicação e passou uma tarde reorganizando o escritório num impulso de ordem que sabia, racionalmente, ser uma forma de lidar com a desordem interna. E então veio o advogado, não o dela. Um colega do mercado que a conhecia de eventos e que, ao saber discretamente da situação, ligou para dizer o que sabia sobre o acordo de separação que ela havia assinado. A conversa durou 20 minutos e confirmou o que ela já havia intuído. A separação total de bens, redigida com a intenção de protegê-la de Rafael, funcionava perfeitamente nos 2 sentidos. Nenhum bem adquirido após a assinatura pertencia ao outro. Nenhum ativo futuro estava sujeito a qualquer reivindicação. O Fluxara, com todos os seus contratos e todo o seu crescimento, era integralmente de Rafael. Ela havia fechado a própria porta com as próprias mãos. O advogado, prudente, disse que havia uma única possibilidade teórica de contestação. Se fosse possível demonstrar que a empresa havia sido constituída com ativos do casal durante o casamento. Mas para isso seria necessário comprovar que o capital inicial era compartilhado, o que, dado que Rafael havia desenvolvido o software sem qualquer investimento externo ou familiar, seria muito difícil de sustentar. Isabela agradeceu, desligou e ficou olhando pela janela do escritório para a rua lá embaixo. A primeira mensagem que ela enviou para Rafael foi numa quinta-feira à noite. Simples, sem elaboração, quase casual. Oi, Rafael. Tava pensando em você esses dias. Espero que esteja bem. Ele não respondeu naquele dia. Respondeu 2 dias depois com a brevidade de quem está ocupado e não quer ser rude. Oi, Isabela. Tudo bem por aqui. Você? Era uma porta entreaberta. Ela empurrou. Nas semanas seguintes, as mensagens foram se tornando mais frequentes. Ela evocava memórias com cuidado, mencionava coisas que havia gostado no casamento, fazia perguntas sobre o trabalho dele com um interesse que soava genuíno porque era genuíno, ao menos em parte. Havia nela uma mistura de sentimentos reais e de cálculo que ela não conseguia separar completamente, o que em si era um problema que ela preferia não examinar. Rafael respondeu quando respondeu.
sempre com cordialidade e sempre com uma distância que não era hostil, mas era definitiva. Era como conversar com alguém que mantém a porta aberta por educação, mas não fez questão de que você entrasse. Ela não desistiu. Enviou uma mensagem mais direta numa terça-feira. Posso te ligar um dia desses? Queria conversar de verdade. Rafael demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, disse que estava em período intenso de trabalho, mas que podia encontrá-la numa tarde da semana seguinte, se ela quisesse. Ela quis. Enquanto aguardava aquele encontro, que havia marcado para uma quarta-feira no final da tarde, Isabela passou as noites processando o que diria, como diria, o que esperava que acontecesse. Havia uma honestidade crescente nesse processo que ela precisava reconhecer. Não era apenas o Fluxara. Havia algo mais antigo e mais verdadeiro do que o arrependimento financeiro. Algo que ela vinha empurrando para debaixo de outras camadas há meses e que agora resistia a ficar escondido. Ela havia gostado de Rafael de um jeito que não havia conseguido reproduzir com mais ninguém, e havia destruído aquilo com os próprios valores que agora, examinados honestamente, envergonhavam. A quarta-feira chegou com aquela chuva fina de outubro que São Paulo às vezes faz, a que não molha, mas que colore tudo de cinza azulado. Isabela se arrumou sem exagero, foi ao encontro de ônibus e metrô porque o trânsito estava impossível e chegou ao café da Vila Madalena que ele havia sugerido exatamente na hora combinada. Rafael já estava lá. Sentado num canto com um café na frente, lendo alguma coisa no celular com aquela concentração que era especificamente dele. Levantou os olhos quando ela entrou, acenou com a cabeça e esperou que ela se sentasse. Ela sentou, pediu um chá, e então percebeu com uma clareza que doía exatamente como as verdades importantes costumam doer, que a conversa que estava prestes a ter era diferente da conversa que ela havia ensaiado, porque do outro lado da mesa não estava um homem que precisava dela, que havia esperado por ela, que estava vulnerável o suficiente para receber o que ela tinha para dizer. Do outro lado da mesa estava alguém que havia ficado bem, e que, de alguma forma, que ela ainda estava aprendendo a entender, havia ficado bem por causa de tudo que havia acontecido, não apesar disso. O café da Vila Madalena tinha aquele cheiro de madeira velha e grão torrado, que São Paulo guarda em poucos lugares. Era pequeno, com mesas de mármore desgastado e cadeiras diferentes umas das outras, o tipo de espaço que resiste à gentrificação, não por princípio, mas por teimosia. Rafael havia escolhido ali porque era perto do coworking e porque, sinceramente, não havia pensado muito além disso. Isabela estava diferente. Ele percebeu isso assim que ela entrou, no diferente de um jeito que ele conseguisse descrever com precisão, não um detalhe de roupa ou de cabelo. Era algo na forma como ela se movia, uma leveza ligeiramente rachada que não estava lá quando eram casados, como se algumas camadas de verniz houvessem saído e o que estava embaixo fosse mais real, mesmo que mais vulnerável. Ela pediu um chá de camomila, o que o surpreendeu. Isabela era de café preto. Eles conversaram por um momento sobre nada, aquele protocolo social de reaquecimento que as pessoas fazem quando há uma história entre elas e o presente ainda não sabe onde se posicionar em relação a ela. Ela perguntou sobre o trabalho. Ele respondeu com a contenção de quem não quer parecer que está se gabando, e ela ouviu com uma atenção que parecia genuína demais para ser inteiramente estratégica. Então ela disse, olhando para o chá, "Eu errei muito, Rafael." Ele não respondeu imediatamente, deu um gole no café e esperou. Ela continuou. Disse que havia confundido coisas que não deveriam ter sido confundidas, que havia avaliado o casamento com os critérios errados e que só havia entendido isso quando foi obrigada a examinar os próprios valores de perto, sem o conforto de ter alguém para culpar. Disse que não estava ali para pedir nada em termos práticos, que sabia que o acordo era o que era e que havia ela própria exigido aqueles termos. Disse que estava ali porque havia uma honestidade que ela devia a ele, e talvez mais ainda a si mesma. Rafael ouviu tudo. Não interrompeu, não gesticulou, não deixou o rosto revelar mais do que escuta. Quando ela terminou, houve um silêncio de talvez 10 segundos que no ambiente barulhento do café parecia uma bolha separada do mundo. Ele disse,
Eu ouço o que você está dizendo, e acho que é honesto da sua parte dizer isso. Ela esperou. Mas ele continuou, com aquela calma que ela havia chamado de estagnação e que agora reconhecia como outra coisa inteiramente. Eu preciso ser honesto também. O que você chamou de erro eu chamei de quem você era. E talvez ainda seja, em partes, não sei. Mas eu não posso fingir que o problema era só de avaliação. Havia uma forma de me ver, de ver o casamento, de ver o que tinha valor, que era fundamental em você. E eu não mudei isso. E você também não mudou por conta própria. Ela olhou para o chá, não disse nada. Eu não guardo raiva, ele disse. Não é isso. Mas você não está aqui por mim, Isabela. Você está aqui porque as coisas que você apostava deram errado, e agora o que estava aqui parece diferente. E essa diferença não é sobre mim ter mudado. É sobre a perspectiva ter mudado. E essas duas coisas não são iguais. Ela levantou os olhos. Havia algo neles que ele não havia visto nos 3 anos de casamento. Ela estava presente de um jeito que o orgulho antes não permitia. Você tem razão, ela disse. Em tudo. E eu sabia disso antes de vir aqui. Mas precisava ouvir de você. Ele acenou levemente com a cabeça, como quem reconhece que isso faz sentido sem necessariamente saber o que fazer com isso. Eles ficaram mais um pouco, tomaram o que restava nas xícaras e trocaram mais algumas palavras sobre coisas neutras, sobre um restaurante que havia aberto perto do escritório dela, sobre o inverno que não havia vindo com a força esperada. Era a conversa de 2 pessoas que estão se despedindo de algo sem querer nomear o que é, porque nomear torna real de um jeito que ainda dói mais do que o necessário. Quando se levantaram para ir embora, ela o abraçou rapidamente. Aquele abraço de quem não tem certeza se tem direito, mas arrisca. Ele correspondeu sem rigidez e sem calor excessivo, com a exatidão das coisas que acabaram, mas que não precisam fingir que não existiram. Ela saiu primeiro. Rafael ficou pagando no balcão. Ouviu a porta se fechar e então ficou um momento parado, olhando para o mármore da bancada. O barista, um rapaz de 20 e poucos anos com um coque descuidado, perguntou se estava tudo bem. Rafael disse que estava, deixou uma gorjeta generosa e foi embora. Do lado de fora, a chuva fina de outubro havia parado. A rua estava molhada e brilhante sob as luzes dos comércios, com aquele cheiro específico de São Paulo depois da chuva, que não é de terra molhada como no interior, mas de asfalto e história e movimento. Ele caminhou em direção ao coworking, com as mãos nos bolsos, sem pressa. Havia uma apresentação para preparar para a semana seguinte. Cláudio havia confirmado o interesse de 2 fundos maiores para uma série A, que poderia levar o Fluxara a um patamar completamente diferente. Tiago e Priya estavam trabalhando num módulo novo que Rafael havia esboçado numa tarde de agosto e que estava tomando forma de um jeito que o empolgava genuinamente. Havia muito a fazer. E havia aquela sensação que vinha crescendo discretamente havia meses e que naquela tarde havia se solidificado de vez, a de que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, no para provar nada para ninguém, no para contradizer uma narrativa que alguém havia construído sobre ele, mas porque era verdade, porque era seu, porque havia sido construído com as próprias mãos numa sala pequena, com vista para uma figueira torta que estava ali e insistia em crescer onde não havia sido planejada. Rafael dobrou a esquina, entrou no coworking, acenou para a recepcionista e subiu para a sala onde Tiago e Priya ainda trabalhavam naquela tarde de outubro. Puxou a cadeira, abriu o computador e perguntou como estava o módulo. Tiago disse que havia encontrado um problema de sincronização, mas que já sabia como resolver. Rafael disse, então vai lá, e voltou ao trabalho. Naquela noite, de volta ao estúdio de Pinheiros, Rafael ficou por um tempo à janela antes de dormir. A figueira da calçada estava quieta no ar parado. Ele havia pensado várias vezes em se mudar para um lugar maior agora que tinha condições para isso, mas havia algo naquele estúdio que ele não estava pronto para deixar. Não era apego ao desconforto. Era respeito pela história do lugar, pelo que havia acontecido ali, pelo homem que havia se tornado naquele 3º andar, com vista para uma árvore que cresceu errada e ficou bonita por isso. Talvez num dia desses ele se mudasse.
Mas ainda não. Fechou a janela, apagou a luz e dormiu sem sonhos, que é a forma mais honesta de dormir. Do outro lado da cidade, Isabela chegou ao apartamento, preparou um chá quente, sentou na poltrona da sala e ficou olhando para a estante que havia decorado com tanto cuidado, para os objetos escolhidos um a um, com a precisão de quem sabe o que quer comunicar. Era um belo apartamento. Era, de muitas formas, exatamente o que ela havia trabalhado para ter. E ela estava sentada nele sozinha, com um chá que esfriava, processando uma conversa que havia durado menos de 1 hora, mas que provavelmente duraria dentro dela por muito mais tempo do que isso. Não havia catástrofe, não havia drama. Havia apenas o peso quieto de uma verdade que ela havia evitado por tempo demais e que agora estava sentada com ela na poltrona, bebendo chá e esperando que ela decidisse o que ia fazer com essa companhia. Ela ficou acordada até tarde naquela noite, não pensando em Rafael, não pensando em Henrique, não pensando em acordos ou em advogados ou em rodadas de investimento, pensando em si mesma, na pessoa que havia se tornado e na pessoa que queria ser, que talvez fosse a mesma conversa que ela havia estado evitando a vida toda. Era um começo tardio, mas era um começo. 6 meses depois, o Fluxara fechou a Série A. O aporte veio de um fundo de São Paulo em parceria com um fundo de Lisboa, numa estrutura que Cláudio havia costurado ao longo de 3 meses de negociações que exigiram viagens, videoconferências em fusos horários inconvenientes e uma paciência que Rafael havia aprendido a cultivar como uma habilidade prática. O valor não foi divulgado publicamente, mas foi suficiente para que o Fluxara saísse de uma equipe de 3 para uma equipe de 16, mudasse para um escritório próprio na Vila Olímpia e começasse o processo de expansão para outros 2 países da América Latina. A reportagem que saiu no maior portal de negócios do Brasil tinha uma foto de Rafael na frente do escritório novo, calçada ensolarada da Vila Olímpia ao fundo, com aquele sorriso que as pessoas fazem quando estão genuinamente contentes e não estão tentando parecer nada. O título dizia: de um estúdio em Pinheiros para o mercado latino-americano, a história do software que ninguém apostava. Carol compartilhou a reportagem com a legenda: meu irmão favorito. A mãe ligou e chorou um pouco, o que era o jeito dela de dizer que estava orgulhosa. Tiago e Priya viram a foto na sala de reuniões do escritório novo e fizeram o tipo de piada interna que só as equipes pequenas que cresceram juntas conseguem fazer. Rafael leu a reportagem uma vez, guardou o link no computador e voltou ao trabalho. Havia um cliente novo em Bogotá que precisava de atenção. Isabela soube da Série A pelo LinkedIn, como a maioria das pessoas. Era uma segunda-feira de manhã e ela estava no escritório do Itaim com o café da Fernanda ainda quente quando a notificação apareceu. Ela leu a reportagem completa com a atenção que havia aprendido a dar às coisas que eram importantes, mesmo quando era difícil. Havia passado os últimos meses num processo que ela descrevia para si mesma como reorganização, uma palavra suficientemente honesta para o que estava acontecendo. Terapia semanal com uma psicóloga que a desconfortava e a ajudava na mesma proporção. Uma pausa nas redes sociais que havia durado mais do que planejava e que havia revelado quanto de sua vida era construído para a audiência. Um período de trabalho intenso que havia redescoberto em si uma capacidade de foco que o relacionamento com Henrique havia obscurecido. Não havia enviado mais mensagens para Rafael após a conversa no café da Vila Madalena. Havia entendido naquela tarde que algumas portas que a gente fecha com as próprias mãos ficam fechadas por razões que fazem sentido mesmo quando doem, e que a coisa certa a fazer não era tentar reabri-las, mas aprender o que a chave ensinava sobre si mesma. Ela fechou o LinkedIn, terminou o café e abriu o projeto de um novo cliente, uma fundação cultural que queria renovar completamente a identidade do espaço. Era um trabalho interessante, o tipo que exigia mais do que competência técnica, que exigia visão. Ela gostava disso, sempre havia gostado, e havia perdido contato com esse gosto durante um período em que estava olhando para o lugar errado. Era uma segunda-feira comum de manhã em São Paulo.
A cidade fazia o seu barulho de sempre lá fora, aquele barulho que nunca para e que depois de um tempo você não escuta mais porque ele se torna o fundo permanente de tudo. Rafael chegou ao escritório da Vila Olímpia às 8h20. Cumprimentou a recepcionista, que haviam contratado 2 semanas antes. Passou pela área de engenharia, onde Tiago estava de pé, diante de um quadro branco, explicando algo para 2 dos novos contratados, e foi até a sua sala no fundo do corredor. A sala tinha uma janela grande com vista para a rua, e lá fora havia uma amendoeira que crescia na calçada com a tenacidade específica das árvores que escolheram existir no meio do concreto. Não era uma figueira torta, mas servia. Rafael colocou o café na mesa, abriu o computador e verificou os e-mails da manhã. Havia uma mensagem de Bogotá, uma de Lisboa e uma do diretor de operações da Horizonte sobre uma expansão do contrato. Havia também uma mensagem interna de Priya com o assunto módulo de previsão, atualização, com um emoji de foguete que ele sorriu ao ver. Ele começou pela de Bogotá. O dia estava começando, como todos os dias começavam, com trabalho que precisava ser feito, com problemas que precisavam de solução, com a consciência tranquila de alguém que sabe onde está e como chegou até ali. Não havia narrativa de vingança naquilo. Não havia triunfo sobre ninguém. Havia apenas uma vida sendo vivida com inteireza e o silêncio de quem não precisa que o mundo confirme o que ele próprio já sabe. Lá fora, São Paulo fazia o seu barulho eterno. E dentro daquele escritório da Vila Olímpia, uma empresa continuava crescendo como as árvores que ninguém planejou, devagar no começo, com raízes mais fundas do que a superfície revelava, e depois de um jeito que fazia as pessoas se perguntarem por que não haviam visto antes. Fim da história. Se essa história tocou algo em você, é porque algumas verdades têm o poder de fazer isso. Chegam quietas, sem aviso, e ficam mais tempo do que a gente esperava. Rafael não gritou, não se vingou, não pediu aplauso. Ele simplesmente construiu em silêncio o que acreditava que tinha valor. E às vezes é exatamente isso que precisamos lembrar quando o mundo insiste que estamos no caminho errado. Se você chegou até aqui, você é o tipo de pessoa que fica até o fim das histórias que importam. Então fica aqui com a gente também. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa nos comentários o que você levou dessa história. Cada comentário conta, cada like ajuda a gente a continuar trazendo narrativas que fazem pensar, que fazem sentir, que ficam. Tem muito mais vindo por aí, e a gente quer te encontrar na próxima história. Aquela amendoeira da Vila Olímpia crescia sem que ninguém tivesse planejado para ela, sem que ninguém tivesse chegado cedo na manhã com uma pá e um projeto paisagístico e uma visão de longo prazo. Ela estava simplesmente lá, com raízes que iam mais fundo do que qualquer calçada parecia comportar, e ramos que a cada estação mostravam que o tempo estava do lado dela. Rafael a observava às vezes pela janela da sala, naqueles momentos entre uma tarefa e outra em que a mente precisa de um segundo de ausência antes de voltar com mais clareza. E pensava, sem precisar transformar isso em filosofia, que as coisas que crescem onde não foram planejadas, às vezes são as mais resistentes de todas. No porquê resistência seja virtude em si mesma, mas porque quando algo encontra o próprio caminho sem mapa, ele aprende o terreno de um jeito que nenhum mapa poderia ter ensinado. Era uma segunda-feira de abril quando a segunda reportagem saiu. Desta vez, não era um portal setorial. Era um dos maiores portais de negócios do país, com uma chamada na capa que Cláudio enviou por mensagem às 7h15 da manhã, com o comentário: "Olha o que você fez." A reportagem era extensa, com entrevista que Rafael havia concedido na semana anterior, depois de anos evitando a imprensa. O jornalista havia perguntado sobre a trajetória, sobre os anos de desenvolvimento solitário, sobre o que havia sido mais difícil. Rafael respondeu com honestidade e sem drama. A parte mais difícil foi continuar acreditando no produto quando ninguém ao redor conseguia enxergar o que eu enxergava. Não era teimosia. Era que eu conhecia o problema melhor do que qualquer pessoa e sabia que a solução era real. A reportagem não mencionou o divórcio. Rafael não havia mencionado e o jornalista não havia perguntado. Aquilo era uma história sobre o trabalho, não sobre o casamento que terminou.
As duas coisas haviam acontecido em paralelo, se influenciado mutuamente, mas uma não era a razão da outra. O Fluxara existiria de qualquer forma, Isabela teria ido embora de qualquer forma, São Paulo continuaria girando de qualquer forma. Tiago imprimiu a reportagem e colou no quadro da área de engenharia com uma fita colorida e escreveu em caneta abaixo. Capítulo 1. Rafael viu aquilo ao passar no corredor e ficou olhando por um momento antes de continuar caminhando. Capítulo 1. Sim, era exatamente isso. Havia muito mais pela frente. Havia Bogotá e havia Buenos Aires e havia conversas iniciais com potenciais parceiros em Portugal que Cláudio vinha cultivando com a paciência de jardineiro que ele tinha para negócios internacionais. Havia um produto que continuava evoluindo porque os problemas que ele resolvia continuavam existindo e se tornando mais complexos conforme as operações que o adotavam cresciam. Havia uma equipe que havia escolhido estar ali, que poderia estar em outro lugar, e havia decidido apostar naquilo que Rafael estava construindo. Era mais do que ele havia imaginado quando sentou pela primeira vez diante de 2 monitores numa mesa de madeira bruta, comprada por R$300 com vista para uma figueira torta, na rua Teodoro Sampaio. E, ao mesmo tempo, era exatamente o que ele havia esperado, não como sonho, mas como consequência lógica de fazer o trabalho todos os dias com honestidade suficiente. O resto foi o tempo fazendo o que o tempo faz quando você deixa ele trabalhar sem atrapalhar.